mas eu acho que todas as demais podem até ser colocadas debaixo do guarda-chuva, né? Essencialmente, né, 10 anos após a legislativa, né, o movimento palestino ele se fortaleceu, ele atingiu um potencial de resistência que obrigou as potências a colocarem, então, algumas, né, colocarem a questão na mesa de debate. Não foi por nenhum outro motivo que se iniciou o processo de paz em 91. Com a reunião de paz em 91, que não levou a nada, e depois, em 93, 95, as reuniões e conferências de Oslo, que acabaram levando aos acordos de Oslo e que hoje estão mais do que enterrados, né? Mas a gente ainda vive consequências, evidentemente, desse processo. Quer dizer, uma forte expressão da resistência popular e espontânea palestina, que foi a primeira intifada de 1987 até 1991, 2, né? Desemboncou num processo de paz que criou impasses tremendos que os palestinos estão vivendo até hoje, né? Resumindo, né, o que Oslo fez? Qual era o atrativo para o Fatah, né, para a OLP em Oslo? O atrativo era poder voltar, né, do exílio, poder voltar a se organizar nos territórios palestinos, poder então tentar reconstruir bases, organização, né, e passar a ter, inclusive, um financiamento para a sua organização. Então, Oslo prometeu para os palestinos, para a liderança palestina que estava exilada, que tinha passado por tantos revés em Setembro Negro, sabe, Shatila, a possibilidade de voltar para os territórios e se organizar e ter, inclusive, um repasse constante da União Europeia para a organização do seu aparelho, né, de um novo aparelho proto-estatal. Né? Isso, então, encantou, certamente, o Fatah, né, cansado naquele momento, e sem consultar a população palestina, as bases que tinham feito, de fato, a primeira intifada, foi uma intifada marcada por boicotes, uma intifada marcada por organização de bairro, presença das mulheres. Então, todo o movimento realmente de base, né, de raiz. E esse movimento não foi consultado, né? O pacote todo foi apresentado. Então, em troca desse financiamento para criar uma autoridade palestina, um proto-estado sem soberania, sem autonomia, sem exército e com uma grande obrigação, que era a primeira obrigação da autoridade palestina, conter os chamados, né, classificados assim, atentados terroristas palestinos. Aí incluiu tudo, desde atentados à bomba até jogar pedra, né? Tudo na mesma classificação de terrorismo palestino. Então, a autoridade palestina assim nasceu, né? E tirou ainda por cima dos ombros, né, das responsabilidades da potência ocupante, aquela de manter a infraestrutura, porque também muitos aqui com certeza sabem que, segundo a lei internacional, uma potência ocupante tem obrigações no território ocupado. A obrigação de providenciar infraestrutura, né? Habitação, água, esgoto, saúde, educação, tem todo custo, a ocupação custa. Manter um território ocupado custa bastante. Né? Isso é uma obrigação da potência ocupante. Então, essas obrigações, que são, na verdade, obrigações, se a gente for pensar, de nível municipal, não é? Quer dizer, um município que cuida, né, de água, esgoto, não sei o quê, educação, saúde. Então, são obrigações municipais que foram transferidas para a autoridade palestina, a chamada Autoridade Nacional Palestina, que não ganhava nenhum benefício nacional, nenhum status verdadeiramente nacional, mas tinha um status municipal, portanto, né?
retirava essa obrigação da potência ocupante, passava a receber um repasse da União Europeia e os impostos colhidos pelas autoridades israelenses em territórios palestinos, né? Porque toda a economia, toda a circulação de bens nos territórios palestinos continuavam pagando imposto, e esse imposto recolhido pela potência ocupante. Então a Autoridade Nacional Palestina trocou um aparato, né, por o quê? Né? E em nome de quê? Quer dizer, se vê, o que aconteceu naquele momento, em 91, foi que a Autoridade Nacional Palestina ela conseguiu angariar, ela nasceu angariando os frutos da resistência de base. E que foi ali, né, não participou das decisões, ela foi realmente aplacada. Aquela resistência da primeira intifada, ela foi aplacada. Ela foi realmente esmagada ali, né? Na medida em que todo o fruto desse movimento todo foi captado pela autoridade palestina para um projeto que, Edward Said, por exemplo, foi primeiro a ler aquele projeto, assim que ele viu o resultado do acordo, e falou assim, isso não vai levar a nada. Né? Primeiro, o que o mundo vai pensar? Que existe um Estado. Existe uma autoridade nacional palestina e deve existir um Estado, certo? Não, é errado. O mundo todo foi enganado. E quantas vezes a gente não vê o mais normal é um jornalista, né? Falar, mas e o Estado palestino? E aí você tem que virar para ele e falar, mas que Estado palestino? Né? Porque realmente já foi criada a confusão. Então os palestinos perderam a justiça da sua causa com Oslo. Perderam a possibilidade de poder dizer, nós temos uma luta de autodeterminação nacional porque nós somos um povo ocupado. Porque a ocupação sumiu, né? Sumiu das vistas de todos. Ela continua de fato, absolutamente quem vive sabe que é um dia a dia de ocupação, e quem visita o território sabe que essa ocupação ela é muito real e concreta, mas para a opinião pública mundial era como se sumisse a ocupação assim, né, entre os dedos ela escorresse. Bom, e hoje, dando um pulo para o momento atual, o que a gente viu com a Primavera Árabe? Né? Quando estourou a Primavera Árabe, já havia um movimento, pode dizer assim, muito forte, mas importante, de base na Palestina. E que a sua principal bandeira era o boicote. Assim como lá a primeira intifada, mas agora tentando levar esse boicote para um nível internacional. Né? E qual era a ideia do boicote? Castigar o Estado de Israel, o assassino? Não é nada disso. Né? É simplesmente dizer, olha, tem uma ocupação, né? E assim como na África do Sul, né, foi através de movimentos de boicote que se criou uma consciência internacional do apartheid na África do Sul, também esse movimento de boicote, o primeiro objetivo dele é criar uma consciência sobre a ocupação, né? Criar solidariedade, criar voz, então, para essa causa. Né? Então, os palestinos já tinham, quando estourou a Primavera Árabe, já tinham Primavera Árabe, a gente continua usando o termo, mas, enfim, foi o termo que a mídia deu, muito a contragosto a gente começa a usar, e depois que já está usando, tem que sempre lembrar de não usar, mas, enfim. Quando estouraram as revoluções árabes, então, já havia esse movimento palestino. Aliás, o movimento de boicote foi lançado em 2005, internacionalmente. Né? E em 2005, né, eu me lembro, porque aí eu participei mesmo de reuniões onde eu ouvi o Saeb Erekat, por exemplo, né, chefe de negociações palestino, dizendo com todas as letras, janeiro de 2005, nós chamamos as lideranças do movimento palestino, né, das bases, e pedimos para esperarem até setembro, né, porque a gente vai tentar uma grande ação. Em setembro a gente vai pedir o ingresso da Palestina na ONU. Isso foi então em 2011. E conseguimos, né, então, conversando com as lideranças, que segurasse o movimento. E se em setembro não deixasse a gente entrar na ONU, então aí sim a gente ia dar carta branca para eles irem para as ruas e tal. O que eles estavam fazendo com isso? Eles estavam fazendo o papel que Oslo imputou à autoridade palestina, segurar o movimento. Eles estavam segurando o movimento
E com essa história de, olha, vamos esperar setembro, porque se o nosso passo de mágica de entrar na ONU não der certo, aí vocês podem ir para a rua, simplesmente conseguiram esmagar o movimento de reivindicação nacional palestina, esse movimento muito espontâneo, muito popular, que tem tido esse apelo por boicote, mas enfim, vários outros, né? Também não vou fazer nenhuma apologia do boicote, eu acho que todas as táticas são válidas, né? Desde que todas sejam bem discutidas. Agora, o que não é válido é ficar realmente numa ilusão de que a Autoridade Nacional Palestina ou o Hamas, porque ambos estão no impasse, tanto o Hamas está no impasse na faixa de Gaza, como a Autoridade Nacional Palestina está no impasse na Cisjordânia, sejam aqueles que respondam pelo movimento justo de libertação nacional, um movimento, então, que seja capaz de, digamos assim, pelo menos, definir um novo Estado Shatia, né? No fundo, isso mostra que há uma crise de projeto nacional palestino muito profunda. O modelo que vem se repetindo por todas essas, né, esses que falam pelos palestinos, qual seja o modelo que quando a gente não tem outro, a gente até defende, né, modelo assim, de solução de 2 estados, né, não é um modelo a não ser defendido tampouco, mas a gente sabe de todas as suas falhas. Bom, isso tudo revela uma grande falência do projeto nacional palestino, que vem, então, tendo pequenos avanços, sempre angariando o movimento. Quer dizer, essas lideranças que não estão, de fato, apresentando um projeto nacional viável e não estão conseguindo negociar esse projeto nacional na mesa de negociação com israelenses, com potências que têm, né, feito sempre a mediação, essa autoridade é aquela que que só existe, né, por causa desse movimento de base. Por isso que eu comecei falando da primeira intifada e de como que a primeira intifada levou a um processo de paz extremamente complicado, porque hoje a gente vive o mesmo problema. A Autoridade Nacional Palestina, capenga do jeito que está, o pouco que ela consegue angariar é em cima do movimento palestino, e ao mesmo tempo esmagando ele. Tá? Então, essa dinâmica, né, de, por exemplo, tantos aqui que eu sei que colaboram com os palestinos lá, que visitam a Palestina, que tem um movimento, uma solidariedade muito grande, tanto, e eu digo não só com palestinos, também com israelenses que têm um movimento de solidariedade com palestinos, né, porque isso é muito importante também, lembrar que é uma causa humana, é uma causa universal, não é uma causa que possa excluir ninguém, que pelo contrário precisa incluir todos nela, nessa solidariedade com um problema que se alastra há um século, né? Todo esse movimento de base de vocês, de nós, de todos nós, ele esbarra contra uma impossibilidade de desembocar em algo que leve a qualquer avanço, né? Então, hoje, mais uma vez, né, com o Brasil defendendo na ONU que se reconheça, se não um Estado palestino, um membro permanente, em vez de observador permanente, não é isso que agora o Brasil está dizendo, que olha, vamos ajudar a defender, teria algumas vantagens se realmente a Palestina deixasse de ter o status que tem e elevasse um pouco esse status, mas todas essas vantagens são muito poucas diante do fracasso do seu projeto nacional, né? E eu acho que eu realmente estou plenamente de acordo com o professor Reginaldo quando ele falou que o novo Estado Shatia pode acontecer a qualquer momento, né? E tem acontecido, tem se repetido. Obrigada. Gente, agora eu vou passar a palavra para a nossa última debatedora para fazer essa apresentação, a Soraya Palestina, de líder do movimento palestino também, que vai dar aqui a sua palavra. Boa noite a todos e todas. Muito feliz de estar aqui dentro de uma universidade, poder falar com o pessoal, os estudantes, né, os jovens aqui. E não pelo tema, né, o tema é trágico, mas é importante a gente continuar a falar, porque a nossa memória, né, manter viva a memória faz parte da existência palestina, então a gente
sempre está divulgando aqui, falando o que acontece, para que o mundo não se esqueça. Então, para começar, eu vou contar uma historinha pessoal, só para fazer um link com o que aconteceu em Sabra Shatila. Eu sou palestina e eu sou filha de um palestino que foi expulso em 48. E teve a sua aldeia destruída em 1948, uma aldeia em que viviam 2.000 habitantes. O meu pai tinha 13 anos. Ele e a família foram expulsos naquele momento da sua aldeia, num projeto de limpeza étnica, um plano deliberado de limpeza étnica que foi traçado, que é conhecido como Plano Dalet, né, ele passou por várias fases, e culminou nesse plano, houve um mapeamento das aldeias ali. E naquele primeiro momento, na fase mais agressiva do Plano Dalet, foram expulsos 800.000 palestinos e destruídas 530 aldeias. Por que eu estou fazendo esse link? Porque pesquisando, estudando, vendo sobre Sabra Shatila, a gente vai ver que Sabra Shatila, na verdade, é uma exportação desse projeto de limpeza étnica para o Líbano. O Achir Gemayel, que era o líder da Falange, né, do partido falangista de extrema-direita, que teve a colaboração com o Estado de Israel e era um aliado ali, né, ele tinha essa visão de que os palestinos ali eram um povo excedente e eles teriam que ser eliminados. A solução radical que ele pregava era a expulsão dos palestinos ali. Então a gente vai ver que tem essa exportação do Plano Dalet. Eu estava lendo um texto, inclusive, que houve uma colaboração direta, como o Reginaldo Nasser falou, de Israel, né, esse massacre que aconteceu ali em Sabra Shatila. Eles auxiliaram de todas as formas, eles planejaram juntos, né, e inclusive eu estava lendo que eles visitaram disfarçados, né, alguns agentes secretos visitaram disfarçados antes os campos de Sabra Shatila para conhecer melhor o território que eles iam invadir e auxiliar no massacre. Isso aconteceu também em 48. Eles também visitaram as aldeias e aproveitando da solidariedade, né, ali da população para conhecer o local, né, e fazer o mapeamento para depois saber como circular ali nas vielas, nas ruas, e no caso das aldeias ali naquela área ali onde viviam os palestinos também. Então a gente vê que foi planejado o que aconteceu ali como parte desse projeto de limpeza étnica contínua, que, como lembrou a Arlene, continua até hoje. Continua a ser, continua a avançar. Então, assim, o primeiro ponto é esse que eu queria destacar, né, que esse massacre que aconteceu ali, 3.000 pessoas, sobretudo crianças, mulheres e idosos, fez parte dessa limpeza étnica, desse projeto de limpeza étnica. O segundo ponto que eu queria colocar aqui é que a gente vai ver essa colaboração da extrema-direita. Ela se dá porque queria se manter dentro de um Estado confessional. Não tem nada a ver com identidade cultural, como lembrou o Reginaldo Nasser, né? Tem a ver com política, mas queria se manter um equilíbrio demográfico e a gente pode... ali no Líbano tem esse Estado confessional, em que tem as divisões religiosas que são muito complicadas, é um bairro de pólvora, e os palestinos, a maioria, é muçulmana sunita. Então, se os palestinos tivessem direitos, enfim, a situação poderia mudar também. É claro que não é o ideal, não é isso, e não é porque era um choque entre muçulmanos, cristãos, judeus, nada disso, não é isso que eu estou falando, é uma questão política, de poder, né? A elite dominante ali, no caso o partido do Achir Gemayel, ele tinha ganho as eleições, ele foi assassinado uns dias antes, porque ele se difundiu a mentira de que os massacres aconteceram ali em vingança pela morte dele. Isso não é verdade, né? Já foi planejado antes, já havia esse plano e arquitetado com Ariel Sharon, que era o ministro da Defesa de Israel, né? Mas eles não queriam os palestinos ali, os palestinos eram o que eles consideravam referentes, queriam que eles fossem embora. E também tinha a questão de que a OLP era muito forte ali, né? Isso acontece um pouco depois dos massacres, ali acontece um pouco depois da expulsão da OLP do Líbano, e começou a se difundir uma mentira, né, em relação aos palestinos ali na região, né? E a OLP poderia se aliar aos trabalhadores, como vinha acontecendo anos antes, né, contra essa elite dominante
isso culminava com a busca pela direita ali, pela elite dominante de querer expulsão dos palestinos. E o massacre de Sabra Chatila, então, se insere nesse contexto em que você promove um grande massacre para que nos outros campos de refugiados as pessoas também venham a sair de suas casas e irem embora. Né? O que deu errado foi que o mundo, pela primeira vez, se indignou com os massacres de Sabra Chatila. A gente vai ver que até dentro, né, da Palestina de 48, hoje Israel, vão ter movimentos gigantescos, 400 mil pessoas nas ruas de Tel Aviv contra esses massacres. Né? Agora, o que nos mostra claramente os massacres ali em Sabra Chatila, para resumir um pouco, primeiro, essa aliança com governos árabes ou com partidos árabes, diferente da população, né, que apoia a Palestina em grande parte, em sua maioria solidária, mas a gente vê essa aliança que continua, infelizmente, até os dias de hoje. Né? A gente vê que continuam como parceiros estratégicos do imperialismo, como foi no início do projeto sionista que culminou na criação do Estado de Israel em 48. Esse projeto estratégico hegemônico continua em andamento, né, e os governos árabes continuam sendo aliados nesse sentido, e eu acho que é por isso que as revoluções no mundo árabe são também muito importantes e trazem muita esperança para nós. Acreditamos que uma Palestina livre passa por esse processo de revoluções aí, de mudanças de verdade, de transformações ali. Né? E agora, o que a gente transferindo para duas situações. Uma, o que muda hoje. Né? Continua essa limpeza étnica, mas na verdade a gente tem uma situação em que a imagem de Israel vem se desgastando perante o mundo. Né? A gente tem as novas tecnologias aí que ajudam um pouco a furar esse cerco de informações. Né? Então a gente vê em Gaza, por exemplo, gente que transmitia ali escondida debaixo do buraco ali a informação, então a informação chegava pelo menos para o pessoal que tem acesso à internet. A gente tem muita gente ainda excluída digitalmente no Brasil e no mundo, mas começa a se furar esse cerco e as pessoas começam a se indignar mais. Né? Então, sim, se Sabra Chatila foi um ponto de virada em relação a essa indignação do mundo, ao olhar um pouco para os palestinos esquecidos ali nos campos de refugiados no mundo, que foram expulsos, enfim, que até então nem se falava, né? A gente vê que isso se fortalece aí hoje, né? Então, e a outra questão que eu queria colocar, também é esse desgaste dessa imagem, né? Que eu acho que Israel vem se tratando, então teve derrotas importantes como em 2006, né? Na invasão no Líbano, ali. Depois, 2008, 2009, eu acho que para a imagem de Israel, os ataques a Gaza foram muito negativos também. Foi mais uma perda em relação à sua imagem perante o mundo, né, que se colocar como essa imagem, né, dentro dessa visão equivocada de identidade cultural, de choque de civilizações. Nós somos civilizados, né, nós fazemos approach com o Ocidente aqui, como precisados, atrasados e tal. Com os ataques a Gaza, o mundo também vai para as ruas, se levanta e tal, não na proporção ainda necessária, né, da solidariedade. A gente gostaria que isso não acontecesse só quando tem a sangue visível, né, sendo dada visibilidade para os palestinos, porque isso acontece toda hora ali na Palestina. Os palestinos vivem a opressão, humilhação diária, né? E a gente não vê essa mobilização constante da solidariedade internacional, mas esses momentos realmente desgastam a imagem. A gente vê na flotilha ali em 2010 também acontecer isso, né? E a gente tem uma situação que a gente acredita que é estratégica. Eu concordo com a Aline quando ela diz que todas as ações são válidas, enfim, mas a gente considera que uma ação estratégica para o mundo abraçar hoje é a campanha do BDS, que é boicote de investimentos e sanções ao apartheid de Israel. Né? No Brasil isso é muito importante, né? E a gente acredita que a campanha do BDS ela pode isolar realmente Israel
e que hoje é o principal shopping center dessas tecnologias militares de segurança para o mundo, né? Isso tem uma virada também depois do nosso. Né? Hoje é o principal mantenedor da economia de Israel, é esse tipo de tecnologia para a guerra, né, que eles testam sobre os palestinos e depois vendem para o mundo. Eles fizeram isso em Gaza em 2008, 2009, com os veículos aéreos não tripulados, e hoje eles vendem para o Brasil através da Embraer, da Elbit Systems, né, em contrato com a Embraer. Então a gente acha que se o mundo realmente quer se solidarizar com os palestinos, não pode ser só a retórica de ir na ONU e fazer um discurso, dizer que você é a favor da paz, como aconteceu com o nosso governo Dilma agora, né? Dizer, sou a favor da paz, mas firma e vem ampliando os acordos militares com o Estado de Israel. Isso não é ser solidário, você jogar uma bomba sobre os palestinos e manter ocupados no país. O que é ser solidário é aos moldes do que foi feito na África do Sul, você dizer não a essa apartheid, né? E se posicionar claramente por boicotes do Estado de Israel. O boicote não é contra qualquer pessoa, mas é contra esse Estado, né, um Estado que promove um apartheid, como foi feito na África do Sul, e que nós podemos mudar essa situação e ter um Estado para todo mundo. Né? Um Estado em que todo mundo que queira viver em paz e ter direitos iguais, conviver democraticamente, possa ter as mesmas condições. Né? Então é isso que a gente acredita, né? E chamamos que a gente realmente atue, né, e divulgue essa causa. Os palestinos sozinhos não vão conseguir, né? A gente está perante a quarta potência bélica do mundo, mas essa é uma questão da humanidade, é uma questão que a solidariedade internacional tem que se fortalecer, se levantar, né? E fazer a mudança aí. E acho que é inadmissível que em pleno século XXI, nunca foi admissível, mas acho que ainda mais em pleno século XXI, a gente continua olhando, sentado, né, o que acontece sobre os palestinos com relação a esse apartheid, né, em que os palestinos não podem circular livremente, não podem levar os seus filhos à escola livremente, não podem trabalhar, vivem essa humilhação e essa opressão. E por fim, eu queria fazer uma homenagem. Tem um senhor que chegou, ele era refugiado palestino, ele veio nessa leva de refugiados do Brasil, que vieram do Iraque, em 2007, 2008, e ele passou por vários países árabes como refugiado, né? Depois de expulso da Palestina. E ele escrevia poesia. Ele faleceu aqui no Brasil. Infelizmente, ele faleceu sem poder retornar à sua terra, né? Um direito que todos nós, palestinos e palestinas, temos de retornar à nossa terra. Infelizmente, ele não viu o sonho cumprido, mas a gente continua com esperança e acredita que a gente pode fazer a diferença aqui no Brasil. Então, eu queria homenageá-lo, porque ele estava ali na região durante Sami Shafir, ele foi um grande lutador pela causa palestina. Ele tinha claro que os palestinos tinham um direito de resistência sob todas as formas, um direito assegurado pela lei internacional diante de uma situação como essa. E ele escreveu uma poesia que eu queria ler para vocês. Eu queria terminar minha fala com essa poesia e depois abrir para os debates, tá? Que é Filhos da Nakba, a história de um povo. O nome dele é Mohamed El-Tamimi, né? E é um grande tio para mim, que faleceu, mas deixou essa beleza aqui em palavras para nós, para a gente pensar um pouco o que a gente pode fazer aqui para a gente continuar essa luta. Tá? Registrem aos céus, escrevam na história, escrevam-na pelo sangue. Quem teve misericórdia de mim, quem me consolou na tragédia. É a Nakba de um povo que não experimentou o sabor da felicidade. 60 anos sem abrigo, sem barraco ou lar. Invejava uma caverna cavada pelos antigos. Viveu nela com as cobras, no seu corpo criou pedras. Sofreu muitas doenças, sem médico nem remédio. Viveu sem identidade, andando na escuridão. Fora pela força o tiraram. E no ar livre o jogaram. Basta que Deus testemunhe a obra dos desprezíveis. Presas caíram os imigrantes. Sabre e Shatila foram mártires.
onde estão os habitantes do acampamento de velhos e mulheres, milhares de mártires. Eram desarmados e inocentes. Pátria minha como estás, e meus filhos e meu lar, meu pai, minha mãe, minha vida, meu viver. Por ti, minha alma redentora, e pela sua fidelidade ninguém pode. Que o amor à minha terra encheu meu coração, e foi o remédio para a minha moléstia. Dela é a luz meu a verdade e sua luz, os beijos dos teus servos, sua glória permanece e o farão. E os amigos te visitarão até se morrer, você venceu a ti, somos dignos da redenção. Pela escuridão da noite andemos, sobre espinhos e pedregulhos, caminhamos atravessando as fronteiras, insistindo em te encontrar. Quantos batalhadores, quantos lutadores sobre teu solo foram mártires, símbolo do meu amor à minha terra, seja no memorial eterno. Eu pensei aqui em abrir 10 intervenções de 1 minuto, aí vocês podem colocar questões para os debatedores, algumas perguntas, ou mesmo intervenções sobre o nosso debate. Quem quiser se inscrever ou levantar a mão aí para fazer perguntas, intervenções abertas. Bom, boa noite pessoal, meu nome é Pedro. Eu morei 6 meses na Cisjordânia no começo desse ano, trabalhando como observador internacional lá. Aí eu queria fazer coro, que há muitos professores e a Soraya comentaram, no que diz respeito ao fato desse conflito não ser religioso. Tá? O que há na Palestina é um processo de colonização. A gente tem um povo que vivia naquela área que está sendo colonizado, né, num processo de ocupação. As implicações disso são muito interessantes, para a gente poder debater francamente sobre esse tema, sem grandes amarras culturais, né, de pertencimento a grupos ou identidade religiosa. A gente pode falar de Palestina independentemente da religião que a gente tem ou que a gente não tem. Nesse sentido, eu queria só trazer exemplos práticos da fala da professora Aline, fracasso de Oslo. Tá? Oslo fracassou. O que a gente vê hoje na Palestina, os movimentos contra a autoridade palestina são movimentos contra a ocupação. A autoridade nacional palestina é um instrumento de manutenção desse Estado, como a professora mencionou. E a gente, para entender a ocupação, pensa em algo que faz sua vida difícil. É simples assim. Tá? Não precisa ser um grande exército armado entrando na sua vila todo dia. Às vezes é o simples fato de você não poder levar suas 3 ovelhas ali, porque você não pode mais. Ou é a sua casa ter sido demolida, aí depois a sua tenda ser demolida. São coisas do dia a dia que fazem a vida dos palestinos difícil. Tá? Essa é a chave. E fazem a vida deles difícil porque eles não são um povo que aquele Estado quer ter lá dentro. É simples assim. Né? Algo interessante que a gente vê hoje acontecendo em Israel são os linchamentos a migrantes. Né? Eles não são palestinos, eles não são muçulmanos, não há nenhum choque de civilizações ou identidade. Mas há o desejo daquelas pessoas naquele território. Tá? Porque eles não são o que um Estado judeu quer, são cidadãos judeus. Então o discurso da religião aparece nesse sentido. Né? O anseio nem tem Israel um Estado judeu. Mas fora isso, o conflito é político. Né? Eu queria trazer a importância desse debate acontecer aqui. Os critérios de Estado de Shatila mostram como esse conflito é antigo, mas ao mesmo tempo ele está, infelizmente e incrivelmente atual. Tá? A gente pode não ter grandes massacres todos os dias, mas a gente tem a vida de uma série de pessoas sendo prejudicada diariamente. O número de refugiados está aumentando. Tá? É importante trazer a questão dos refugiados, e aí o que está na minha fala. Estado de Shatila aconteceu num campo de refugiados. Eram pessoas que moravam no que era Israel, que tiveram que sair depois da criação do Estado de Israel. Esses refugiados estão espalhados pelo mundo e eles continuam a se multiplicar. Tá? A Cisjordânia hoje tem uma série de deslocados internos. Tá? Que a legislação internacional existe ainda não dá plenos direitos de refugiados. Então é importante a gente trazer essa questão. Os refugiados vão continuar aparecendo, as pessoas vão continuar se deslocando dentro da Palestina, porque está havendo um processo de colonização e ocupação. Né? As ações que a Aline e a Soraya mencionaram, do BDS, elas são importantes para trazer isso à tona, mas também para a gente começar a sensibilizar as pessoas e fazer uma forma de expressão. Aqui na USP a gente tem convênios com universidades que estão na Cisjordânia. Né? A Universidade de Ariel é uma universidade que nem os israelenses reconhecem. Acadêmicos israelenses estão
contrárias a essa universidade ser considerada uma universidade israelense, porque ela está na Cisjordânia, é uma área ocupada. Onde está a Ariel, eu morava lá perto, na Vila Palestina, a gente nem podia chegar. Aquela estrada ela era só para judeus, colonos e exércitos. Os palestinos não podiam esperar o ônibus no mesmo ponto de ônibus daquelas pessoas. Então há uma segregação espacial, ela é factual, mas não tem muito o que discutir, é real. Eu não podia esperar lá naquele ponto de ônibus porque eu não era colono nem judeu. E ela existe. E aí a gente fazer convênios com universidades desse tipo fazem a situação parecer que está normal. Mas parecer que sabe, Chatila foi há 30 anos e que está tudo certo. Né? E não está. Então é importante a gente trazer a memória desses eventos, mas pensar o presente. E aí eu acho que a mesa foi muito feliz em fazer isso. E aí fica o convite a todo mundo participar do Conferência da Frente Palestina, se envolver no debate. É um tema que a gente pode ter muitas discordâncias interessantes. O debate atualmente sobre a solução de 2 estados, para alguns está quase superado. Eu estava lá e é impossível ter 2 estados. Essa solução lá não existe nem factualmente, nem idealmente. Por que não pode ter um estado onde todo mundo de diferentes religiões possam conviver juntos? Mas essas divergências são muito produtivas. É importante que as pessoas se unam ao nosso grupo para debater esse tipo de coisa. Tá? E aí fica o convite aí, né, para mais interessantes. Quem tem alguma pergunta? Mais alguma intervenção? Uma pergunta, gente. Eu queria que o professor começasse a respeito da ideia da ONU para hoje que sugerir bem que no entanto, né, houve um boicote do lado dos palestinos, do Estado da instituído. Aí eu queria que a conversa sobre se boicoteou do lado do boicote ou os palestinos abandonaram a causa para intervir ao perspectiva, né? Sempre há uma. Ninguém reage nessa perspectiva de que os palestinos abandonaram a causa do Estado próprio e passaram a ser inimigos separados, né, do sionismo e do próprio Estado Unido. Se houve esse boicote mesmo ou não? Uma vez que eu sou do UFG, eu queria falar só como porém tem relação ao nacionalismo no conflito e uma coisa que a guerra civil organizou é que como o nacionalismo mais sadio de todos, o povo palestino, que achava que até então eles sempre uma coisa no governo, e viram que mais o modelo do governo imperial distanciado, já como uma carta lá mas perceberam que chegou ali o nacionalismo de tipo fascista, que é o sionismo, né, que mobiliza as massas contra o setor, né, contra os setores mais pobres, enfim. E esse nacionalismo palestino demorou para surgir, na verdade, como a própria professora Aline colocou, né, que hoje está em crise, mas também demorou, né, a própria OIT foi formada tardiamente. Durante a Guerra Civil Libanesa, ele deu um exemplo muito clássico de que o nacionalismo consegue fazer internacionalismo, porque ele luta pelo esquerdo, ele luta junto aos povos oprimidos do povo. E no Líbano foi isso, uma coalizão de forças de esquerda que jogou o nacionalismo do tipo maronita, né, os maronitas lá, completamente à direita, pela exaltação da pátria, o patriotismo, né? E na verdade foi esmagado por quem? Uma reunião de 2 nacionalistas retrógrados que quais sejam o maronita junto com o sionismo. Então eu queria que vocês colocassem nessa chave, porque hoje ainda vejo esse problema. Hoje ainda existe uma disputa de diferentes vertentes do nacionalismo nas revoluções que se colocam nesse momento. Então existe uma disputa de um setor
internacionalista que quer exportar a revolução em cima de um setor que entra, que são investigadores, no caso dos países, no caso do setor religioso, para tentar conter esse nacionalismo mais à esquerda. De libertação contra a opressão estrangeira, né, e contra o povo que instalou ali o governo. Mais alguém? Eu sou representante assistente no Conselho Universitário, pela pós-graduação, da gestão política contra a barbárie, da Associação dos Pós-Graduandos, e eu estou no Conselho de Orçamento e Patrimônio, na Câmara de Orçamento e Patrimônio, que é formada a partir do Conselho Universitário, e a Câmara que discute a grana da luz. Chegou um convênio, a gente recebe a pauta na quinta-feira, aí na quinta recebe a pauta, falamos de um convênio da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com a Universidade Hebraica de Jerusalém, adoeceu o pessoal da frente, a gente mobilizaram no ato, a gente tentou barrar, porque no entendimento de que a Universidade Hebraica ela é também absolutamente ilegal, declarado pela ONU como tal, principalmente como um dos focos, e como tudo que faz, aliás, tudo fascismo, ele faz no primeiro foco, até o primeiro canhão. Então, residencial dos estudantes da Universidade Hebraica de Jerusalém é no Monte Escópio, que é terra ilegal, ocupada ilegalmente. Então, a gente tentou barrar a desculpa dos conselheiros da EPEC, que eles queriam uma Câmara de Orçamento, então só discute impacto no orçamento, e como eles não discute impacto, tem possibilidade de oferimento de lucro com a patente, caso venha a patente dessa pesquisa, já pesquisa interessante, não está na memória. Não sabe, né, maconha. Mas assim, mas o fato é que a gente é contra e a contradição é deles, não nós. E eles têm uma pesquisa interessante que a gente poderia usar, mas infelizmente não fez isso como resto da humanidade. Então, a ideia é que ainda vá para outros conselhos, a gente vai tentar barrar também dos conselhos, mas só vai barrar se tiver uma mobilização dos estudantes, dos professores, dos funcionários da universidade. Não está vendo agora que está fazendo um conselho de pesquisa. Mas, de qualquer forma, a procedura da congregação e passa rapidamente nos conselhos, como geral, o é bem pouco democrático nos conselhos centrais. Mais uma chance para se a gente tiver alguma pergunta, alguma intervenção. Bom, como a gente tem um tempo bastante... então... Tem mais uma pergunta ali atrás. Também em relação à política externa do governo brasileiro nos últimos 10, 12 anos. Muito dito na mídia que a política externa do governo Dilma, da mudança do movimento patriota, tinha mudado algo em relação à nossa política em relação ao Irã. Eu queria que vocês comentaram um pouco sobre isso, também vai ter que o rapaz vai perguntar, mas o que vocês acham da atual política do governo Dilma e da antiga política do governo Lula em relação tanto àquela questão da Palestina quanto a Israel e o que tem a ver com soberania do Estado, etc. Se alguém tinha uma nota na mão.
militares, os estados, foram para Israel fazer curso de uma forma, a senhora voltou, o curso no qual a base no qual ele estava em Israel para oferecer justamente então eu queria saber exatamente Última pergunta aqui, não sabe se tem um pouco Tá certo, gente. Desculpa atropelar aqui, se vocês têm mais alguma pergunta. É que a gente tem um teto bastante apertado que vai ter aula aqui nessa sala. Então eu vou dar uma tarefa bastante difícil para os debatedores de deixar em 5 minutos. Então, é que o tempo está bastante apertado mesmo, então se vocês conseguirem se travasar um pouco, sem problema. 5 minutos aí para quem quiser conversar. E aí eu fico difícil, senão um pouquinho de cada coisa. Bom, eu acho que essa questão, 3 ou 4 questões, vocês colocaram da política externa brasileira, eu acho que está maior relevância. Tanto é que eu tentei inserir aqui, que é outro canal que a gente tem que começar a atuar, pressionar, que se diz muito, né? Que é o que a gente tem ouvido falando bastante, que agora somos emergentes, né? A palavra de hoje é BRICS. Né? Mas, por outro lado, se nós formos avaliar a ação do Brasil, ela está muito aquém dessa possibilidade que o país está se colocando. Eu acho que há um distanciamento muito grande entre a possibilidade de ação que o Brasil tem, né? E aquilo pela qual ele está se colocando. Até a minha observação é o inverso, é o oposto do que a maioria dos críticos, principalmente que eram do PSDB, né, políticos intelectuais, a política externa do Lula, né, que se dizia que a política externa do Lula era muito pretensiosa. Eu estou dizendo o inverso. A política externa do Brasil, Lula, claro, é um pouco mais que a Dilma, mas está muito aquém daquilo que poderia fazer. Então, se pode fazer, vai ter que ter pressão interna. E o que tem sido feito mais na política externa no Brasil, com exceção, foi a questão mais concreta que eu teve na época do Lula, que foi a questão da tentativa do acordo com o Irã, com a Turquia. Porque aí uma outra questão que posso discutir. Naquele momento foi fundamental que literalmente barrou uma intervenção no Irã. Então, tudo para acontecer naquele momento. Então, acho que foi bastante positivo. Então, mas tirando aquela, são iniciativas muito tímidas, extremamente tímidas. E nós temos o grave defeito de ficar avaliando discurso. Ficar avaliando o que o Brasil diz na ONU. Pode falar o que quiser, existe um negócio, uma retórica. Você precisa parar de dar essa importância para o discurso e olhar por riscos concretos, como foi lembrado aqui. Você falou do intercâmbio aqui na USP, foi mencionada a questão dos aviões. Acho que tem uma capacidade de investigação que deve ser desenvolvida, que tem outros projetos em curso. Por exemplo, das bombas plásticas, que Israel gosta de jogar, né, tem um esporte favorito de jogar bombas plásticas nos palestinos libaneses. O que o Brasil fez ao lado de Israel, da Rússia e da China? Votou contra a proibição. O Itamaraty que gosta de falar em paz e tudo. Votou contra, porque tem fábrica de bombas plásticas aqui no Brasil. Aqui no Vale do Paraíba. Tá? Então, assim, precisa atuar diante disso.
E nesse sentido, essa última iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, né, eu mencionei aqui, é uma tragédia isso. Eles têm, o ministro Patriota está canalizando para fazer conversinha de final de tarde sobre questões culturais de árabe e judeu. Sinto muito. É um negócio impressionante do ministro. Uma passagem em Brasília, ele falou 1 hora sobre a política externa brasileira. 30 segundos sobre palestinos e judeus. Israel. O que ele disse? Precisamos conversar. Só. O Marco Aurélio Garcia não mencionou nada. 0. Que era dito como assessor do presidente, que é a parte mais política. Então, vai muito mal essa questão. Não vai mal, vai péssimo. E, quer dizer, uma outra forma, colocar como é que o Brasil avalia a posição dos Estados Unidos diante da questão do Oriente Médio. Ninguém menciona isso. Isso é preciso ser dito. Certo? A questão das águas nucleares de Israel. Em vez de ficar discutindo PNP, que é importante também, por que não a condição que era colocada antigamente, que era o Oriente Médio livre de armas nucleares? Aliás, muito interessante, eu estava aqui, essa coisa dos jornais, em 1982, ao lado de Sábio Chatila, tem uma notícia ali do lado, sabe o que era? Israel recusa a permitir a entrada de inspetores nucleares e vai ser expulso da Agência Internacional de Energia Atômica. O outro state, no mesmo tempo, responsável por massacre, sai da Agência Internacional de Energia Atômica e sai no outro state. Eu só não posso, infelizmente, vou divergir da sua época, porque eu acho que a visão sobre Israel melhorou hoje. Em 82 não melhorou. Incrível isso, eles ganharam assim, não. Ganharam comparado com 82, ganhou a opinião pública. Quer dizer, vamos ver a opinião pública na Europa, nos Estados Unidos, que é onde influencia os poderes do Israel. Totalmente favorável a Israel. Quer dizer, com o Líbano em 2006, com Gaza 2008 e 2009, ainda assim, eles têm uma coisa mais. Pode acontecer, mas não sei quanto sabe o Chatila. Vou terminar aqui, mas lembrando também que sabe o Chatila. Qual seja? Menachem Begin, que Nobel da Paz. Sharon voltou, foi eleito democraticamente e se manteve. Se não fosse o acidente na cidade federal, ele estava aí na história. Então, não sei o que adiantou sobre o Chatila. Coisa temporária, batendo uma foto aqui no momento da As forças de paz, né, que o Brasil hoje valoriza, foram responsáveis por uma placa também, que depois se apurou. Quer dizer, congela a situação, faz notícia, congela a situação. E o Brasil hoje o que é? A vocação para a força multinacional, multilateral. Pessoal do SUDRI, vocês esclarecer para a opinião pública uma coisa, vocês estão iludidos. Parece que a palavra multilateral é uma senha para o céu. O cara pode dar cachetada unilateral ou multilateral, mas cachetada tem. Bobagem é essa? E ficar olhando para o discurso da Dilma, falando multilateralismo. Isso é uma bobagem. Retórica, diversionismo, quer dizer, uma série de coisas. E fica a imprensa, todo mundo alvoroçado com o discurso da Dilma. Precisa investigar melhor a questão dos aviões, da tecnologia, da coisa, e de treinamento de polícia. Porque agora a moda é empresa militar de segurança privada. E Israel é especialista nisso, ao lado dos Estados Unidos. E já devem estar entrando aqui para os Então vou passar agora para a Aline, para o professor Cristiano. Realmente, são muitas pessoas que se levantaram, assim, eu acho que o debate não para aqui, né? Eu acho que tem que realmente continuar, porque não tem como a gente falar de perto de tudo, mas uma coisa que eu acho que eu quero salientar, né, já que o Reginaldo falou sobre, né, muito bem, sobre toda a arena internacional, política internacional, esse caminho dela, né, nós já vamos falar em 5 minutos, queria só falar um pouco sobre problemas são tão, parece que são banais, mas são tão importantes no nosso dia a dia aqui, né?
falta discutir um projeto nacional palestino, porque dentro desse, né, que o movimento vai ter que se caminhar. Mas a gente tem que também voltar, e agora eu quero então fazer o sentido inverso do que eu fiz na minha fala, voltando para a aparência do projeto nacional, e eu vou fazer o sentido inverso e falar sobre o dia a dia aqui, né? Já que a gente está falando de opinião pública e tal. Infelizmente, as versões, né? A versão que se passa para a sociedade, né? Ela, infelizmente, ela não está contando com, ela não está sendo construída por vocês. Vocês que estão universitários, que têm senso crítico, que estudam a questão palestina, cadê a voz de vocês? Vocês escrevem no painel do leitor? O embaixador israelense está toda semana na Globo. Toda semana. Fazendo reunião com jornalistas, convidando para visitar Israel. Um pouco ilusório, porque ele também consegue mudar a cabeça dos jornalistas, mas ele consegue faltar a direção do jornal. Cadê a opinião pública? A opinião pública formada, crítica. Né? A aula que eu fiz para o site do jornal Hoje, né? Gente, aquilo lá teve uma enxurrada de e-mails contrários. E qual o problema com a minha aula? Eu falei alguma coisa que não devia? Mais que enxurrada de e-mails. Eles não sabem porque ele gravou aula sobre terrorismo. E não é um projeto meu. Eu fui convidada pela Globo para gravar 4 aulinhas sobre a história da Palestina. Não fui eu que propus. Não fui eu. Eu fui convidada. O que aconteceu? A Conilha ameaçou processar a Globo. Foi isso que aconteceu. Uma enxurrada de e-mails toda vez que eu entrava uma aula minha. Vocês abriram o YouTube, nossa, xingamentos de todos os protagonistas. Vocês vão encontrar lá. Gente, cadê a opinião pública? Cadê vocês? Entendeu? Não pode ser assim, não pode ficar assim. Não pode, porque vai um lá se expor, né? Vai outro tentar fazer um trabalho, e a gente sabe que tem muita gente, sabe, pensando, muita gente com visão crítica, muita gente querendo mudar o mundo. Mas vocês não estão fazendo sua voz chegar. Então isso é muito sério. Porque o que acontece? Corta. Cadê as aulas do site da Globo? Não está. Então no YouTube, que alguém foi lá e colocou no YouTube. Né? Mas saiu no site da Globo. Porque não teve como. Inclusive, nesse caso, a direção da Globo virou para a Conilha e falou assim, bom, mas qual é o problema com as aulas? Não, problema nenhum. O problema é que não é uma pessoa nossa. Ah, tudo bem, então chama uma pessoa nossa, indicaram uma pessoa deles. A pessoa deles gravou 4 aulas, adiantou ou não adiantou. Toda vez que entrava uma aula minha no ar, mais um monte de e-mails, né? E as aulas do Reginaldo também, devem ter sofrido. Não entrou. Tá? Então, o que acontece? Olha a solidariedade das jornalistas da Globo que se expuseram. No debate, ela vai fazer o outro do lado, quando eu fiz a fala do Irã, um desses dois foi gravado, foi cortado. Foi cortado, o debate do lado. E no Jornal da Cultura, vocês acham que acontece o quê? Quem é que escreve? Quem quer? Quem não tem uma opinião pública que é da maioria, mas quer fazer sua voz chegar. Né? São esses que escrevem. Né? Então, quando a gente fala na posição do governo brasileiro, você precisa ser também por aquele que está lá fazendo um trabalho de formiguinha dia após dia. Né? Então, a gente não tem que ter realmente uma voz única. Vocês podem discordar da minha aula à vontade, mas falem. Né? Assim como na aula do Reginaldo, né? Mas falem, coloquem um debate no outro nível, porque o debate está num nível muito ruim. Obrigada. Parabéns, professora.
eu sou muito otimista, viu? Sou uma pessoa que acredita ainda que vai ver a Palestina livre. A gente está lutando por isso. Então, a minha fala é nesse sentido. Vamos levantar, tá? Porque nós podemos fazer a diferença, nós podemos fazer a mudança. Juntos a gente pode. Então, é nesse sentido. Quando eu digo que a imagem está se desgastando, é porque vários, por exemplo, eu acho que uma nova Gaza, por exemplo, é um tiro no pé de Israel. São essas coisas que eu estou falando. E eu não acho que hoje Israel tem uma visão melhor do mundo do que tinha antes. Antes não existia nem Palestina. Você pegar 48, era quase a concretização do projeto sionista. Né? Não se falava nas aldeias construídas, hoje tem estudos. Sabe? Eu sei que isso ainda está muito restrito, mas eu não vejo assim. Eu acho que está mudando, que vai mudar, né? E Israel vai caminhando para mudar ainda mais quando se radicaliza. É isso que eu penso. Eu acho que o que existe, na verdade, não é um apoio maior a Israel, é uma desinformação muito grande. Eu acho que as nossas lutas são transversais. Porque hoje você vê, por exemplo, na igreja evangélica, não estou criticando religião nenhuma, não é isso. Apesar de não gostar da igreja evangélica, qualquer religião. Cada um sabe o que significa, né? Não é isso. Mas você vê, por exemplo, a bandeira, né, de Israel na parede, você vê esse tipo de coisa, e as pessoas nem sabem, depois você está fazendo um ato na rua, na próxima cena, as pessoas falam, não, Israel está vindo, não sei o que. Eu acho que existe um desconhecimento, uma desinformação muito grande, não é que existe um apoio, né, ao Estado de Israel. Essa é a minha visão. Né? E ao contrário, quando você conta, né, porque a gente, às vezes, está do nosso lado. O que aconteceu com a gente passa a verdade de contar, entendeu? Quando a gente conta o que aconteceu, né, eu acredito que as pessoas, quando elas conhecem de verdade, quando elas têm informação, né, quando essa informação chega na base, na massa, a tendência é que as pessoas mudem essa visão. Então, o nosso trabalho, né, essas lutas transversais, para fazer chegar a informação, para chegar nas escolas, para mostrar o que aconteceu, para trazer a realidade, elas não são lutas de tudo. Elas não são, a luta palestina é também a luta por uma educação melhor, de qualidade, verdadeira, é também a luta pela democratização da comunicação. O que acontece que vocês estavam falando é porque a gente tem um monopólio das comunicações nas mãos de poucos, né? E que estão dentro desse processo Tem. Não tem. Que é um monopólio, a Globo tinha poder falar a favor da Palestina, não adianta ficar xingando a Globo. Também. Agora virou o debate. Agora virou o debate. Claro. Desculpem. Né? Assim, eu estou nessa luta pela democratização da comunicação há muito tempo. Eu sou jornalista e existe um monopólio midiático, sim. Né? A gente pode conseguir furar de alguma maneira esse cerco, mas que existe, sim, existe. Tá? A mídia hoje está na mão de 6 famílias aqui no Brasil. E essas 6 famílias são ligadas às poucas corporações transnacionais, internacionais. Então existe esse monopólio, sim, que é dominado por interesse. Tá? Por interesse enfim. Então, a gente pode tentar furar isso. Entendeu? A gente pode usar esse papo para furar, né? Porque existe um monopólio, a luta maior e macro que a gente tem que fazer é pela democratização da comunicação. Mas por que na mão de tão poucos? Esse é o caminho que eu estou aí não tem espaço. Então eu estou dizendo o seguinte, vamos lutar para mudar o mundo, para transformar essa realidade, porque a gente transformar a realidade a partir da base, mudar a educação, mudar, fazer chegar uma educação de verdade nas pessoas e tal, fazer chegar a informação de verdade, a gente pode fazer essa transformação também no mundo. E aí eu queria terminar falando o seguinte, dessas revoluções, como falava da questão da Síria, né, dizer o seguinte, esses governos árabes são aliados, né, do imperialismo, de Israel, do sionismo. A gente, não é verdade que os Assad eram apoiadores do povo palestino. Eles usam a causa palestina para se manter oprimindo o próprio povo. Na verdade é assim que eu vejo e é assim que a gente tem estudado e visto. Eles usam a causa palestina. Existe a informação, por exemplo, de que
A fronteira mais segura com o Estado de Israel é Golã. Então, a fronteira mais segura, mais tranquila, está tranquila para Israel que esses ditadores fiquem no poder. Esses ditadores são aliados aí. Eles não são diferentes, porque eles usam a causa palestina para continuar massacrando o próprio povo. A gente tem uma grande esperança nessas mudanças no mundo árabe. Acreditamos que o caminho, como eu falei, pela Palestina livre passa por essas revoluções, por essas mudanças. E aqui no Brasil vamos fazer uma revolução por boicote, gente, por favor. Nós podemos fazer a diferença. A gente pode fazer, pressionar, se mobilizar para mudar, para pressionar o nosso governo brasileiro aqui, para que rompa esses acordos militares, isolar o Estado de Israel, né, e fazer com que ele não tenha lucro com a ocupação. Né. Esse é um grande passo que a gente pode dar, mas a gente tem que estar juntos. Sozinhos a gente não vai conseguir, mas juntos a gente pode conseguir fazer isso. Então vamos pressionar o governo, né, para romper esses acordos militares. Aqui dentro da USP, gente, por favor, vamos tentar romper esses acordos, esses convênios de cooperação técnica, né, e vamos seguir, porque se a gente tiver uma vitória por boicote aqui no Brasil, vai ser muito importante e vai se somar a vitória que já vem acontecendo por BDS no mundo. E é por isso que eu tenho uma grande esperança, porque essas vitórias vêm acontecendo no mundo. A gente tem recebido notícias diárias, né, de outros países que têm conseguido vitórias importantes por boicote. Acreditamos que a nossa luta é árdua, mas ela é vitoriosa. Muito obrigada. Só completar aquilo que a Soraya disse, que assim, eu vou fazer uma ponte aqui com você. Pelo menos na academia, a situação piorou consideravelmente. Aí eu tenho elementos objetivos para dizer e dois lugares que eu conheço bem, USP e a PUC. Posições avançadíssimas da direita que protege, apoia o Estado de Israel. Não dá para esconder isso. Então não é assim. Não é de conhecer apenas. Em 2006, logo após o bombardeio do livro, eu fui para a Globo com dois professores da USP e os dois defenderam. Aqui eu, pelo menos, estava chateado que era difícil defender. Em 2009, idem, com mais dois professores da USP defenderam publicamente. Quem é? Vamos lá. Um que fez doutorado aqui, que está na Gilberto, Safado, não Safado. Não. E, Gilberto Militante? Não, Gilberto Safado. Fez doutorado aqui na USP, dá aula na FAP, dá aula na GP. O outro, num deles, foi o Peter, foi público, e no outro, Samuel, que é o Gilberto. Pessoal daqui, que está no núcleo, e aí, posição avançada também de projetos de política internacional do Brasil. Não é só essa coisa, que é uma coisa mais ampla. Mas chama aí. Grafite. Coordena a área de Oriente Médio. O coordenador é o Samuel, o vice é o Pedro. Às vezes inverte. O coordenador é o Pedro, o vice é o Samuel. Claro, é uma informação. Eu acho que ele levantou, acho que ele levantou. Eu acho que tem muitas coisas para continuar. E eu só queria, então, eu sei que falar que a minha voz também, porque é um pouco mas agora eu só quero pensar o seguinte, né? Eu sei que as vozes chegam, né? Então, porque é uma caixa, então, ela tem feito a redação, ela é ensinada pelas cartas, né? E eu sei que vocês não chegam, porque vocês não sabem que você é físico, e que vocês estão obedecendo, está lá escrevendo. Quem cresce dentro, são realmente aquelas pessoas que sabem que precisam de todos,